Função índice mais corresp versus a função escolher. Qual função utilizar para retorno de imagens? Então, na aula de hoje, vamos estar aprendendo a criar uma função para retorno de imagens. Criar um PROC para que eu busque imagens de acordo com o estado selecionado. Então, fica aí para que você possa estar aprendendo e qual função você vai estar utilizando no seu dia a dia para ser prático e produtivo no Excel. Vamos estar buscando imagens utilizando tanto a função índice mais corresp como também a função escolher. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então aqui eu tenho algumas imagens, eu vou estar inserindo as mesmas do zero juntamente com você para que você entenda todo o contexto do que vamos estar fazendo. Então vou clicar aqui no meu inserir, eu já tenho algumas imagens e vou estar deixando as mesmas disponíveis a você na descrição aí do vídeo. Então vamos lá, vou clicar aqui nessa setinha e vou escolher aqui a opção este dispositivo, pegar a imagem aqui da minha máquina. E aí o que a gente vai estar fazendo? Como eu havia dito, vamos fazer um comparativo entre dois tipos de funções. E você vai escolher qual melhor você acha mais produtiva. Então observe, eu tenho aqui algumas imagens de alguns estados e vamos selecionar todos. Então vou selecionar aqui todos e vou clicar no meu inserir. Bom, todas essas imagens vão estar sendo inseridas aqui na nossa plan. Bom, como é que a gente vai trabalhar aqui para que você entenda? Vou deixar por enquanto essa imagem aqui, pois é ela que eu vou estar utilizando para que possa estar me retornando a imagem do estado selecionado. Então vamos lá. Essa guia aqui eu vou estar renomeando e vou estar a batizando, por exemplo, de índice mais corresp, ou seja, eu vou estar utilizando duas funções combinadas para que eu possa estar criando um PROC de imagens. Então vamos lá, observe aqui que eu tenho alguns estados, então vamos colocar aqui algumas imagens paralelas, perfeito? Então observe que basicamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. E aí o que a gente vai estar fazendo com os mesmos? Bom, para que eu possa estar utilizando a função índice mais corresp, é interessante que eu faça da seguinte forma. Bom, eu vou criar aqui, eu vou padronizar a altura das minhas linhas, para quê? Para que quando eu utilize a função índice mais corresp, ele não tenha um efeito contrário no meu retorno de imagens. Então observe, selecionei todas as linhas de uma vez só, vou aqui em página inicial e vou estar formatando a altura das minhas linhas. A altura de linhas, vou colocar aqui um valor que eu acho interessante. Nesse momento ele está com o valor padrão de 15. Então vamos supor aqui que eu queira colocar, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, no tamanho de 50. Vou dar um OK. Observe aí que até certo ponto ainda não ficou muito interessante o tamanho, a altura das minhas linhas. Então vou aqui aproveitar e colocar um outro tamanho de linhas mais visível. Vou colocar, por exemplo, a altura de 200. Perfeito? E também vou alargar aqui, observe, a minha coluna A e também vou estar alargando aqui as nossas colunas. Alarguei todas as colunas, pois todas estão selecionadas. Cadê as nossas imagens? Elas estão logo aqui abaixo. Observe, dispersas, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo agora? Bom, o interessante é que eu faça da seguinte forma. Vou colocar aqui do lado a renomeação, por exemplo, aqui vai ser o Acre. E aqui do lado eu vou colocar a imagem correspondente ao estado do Acre. Aqui, por exemplo, vai ter o estado do Ceará e aqui vai ter a imagem correspondente ao estado do Ceará. Perfeito? Então, observe aqui, já deixei posicionado cada parte do mapa relacionado ao seu estado. Observe aí, legal? Então, vou só diminuir aqui o zoom para que você possa ver como é que ficou, distribuído. Observe, legal? Então observe aí que está as imagens correspondentes a cada um dos seus renomeação dos seus estados. E o que a gente vai estar fazendo agora? Bom,
A ideia é o quê? A ideia é que quando eu selecione o estado, me retorne a imagem correspondente à mesma. E eu vou estar lhe ensinando a utilizar tanto a função índice mais corresp, como também a função escolher. Então fica a sua escolha qual forma você faz para que seja mais produtivo no Excel. E você vai me responder nos comentários qual a função que você já usava, que você vai passar a utilizar caso ainda não fizesse dessa forma. Ou qual você faz que seja diferente dessas formas, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma imagem qualquer e o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos criar uma função aqui, ó, igual a função índice. A função índice juntamente combinada com a nossa função corresp. O que é que a minha função índice vai me pedir aqui? Ela vai me pedir a minha matriz. Aonde é que ela vai estar procurando? Bom, ela vai procurar aqui dentro dessa base de dados, ó. Então, vou pegar aqui dessa célula, observe, da célula B1, e vou arrastar aqui até a última célula que contém as imagens desses dados. Observe, de B1 a B7. Vou travar aqui a mesma, vou pressionar o B4, ponto e vírgula. E aí, ela vai me pedir aqui em qual linha eu vou estar querendo fazer essa busca. Bom, eu não sei qual é a linha, então eu vou utilizar a função corresp para isso, ou seja, uma função auxiliar. E a função corresp vai me pedir quem? O valor a ser procurado. O valor a ser procurado, vamos colocar, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui acima, ó. Aqui nessa célula, a célula G1, também vou estar travando a mesma. E aí o que eu vou estar fazendo? Ó? Ponto e vírgula. Aonde é que ela vai procurar esse valor que eu vou informar nesta célula? Ele vai procurar aqui, ó. Observe. Nas nomenclaturas dos nossos estados, ó. Vai da célula A1 até, observe, vai até a nossa célula A7, ó. Também vou travar mesmo só por segurança, ó. Vou pressionar o F4 e vou colocar. E vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência o quê? Exata, ó. Ou seja, essa informação aqui do meio, ó, correspondência exata. Então, eu vou simplesmente colocar ou coloco 0, ou simplesmente clico sobre ela, ó. Cliquei sobre ela, já acrescentou o 0 para mim. E vou fechar aqui o parênteses da função corresp. Ponto e vírgula. O número da coluna da função índice. Bom, qual é a coluna que eu vou estar querendo retornar? Nessa nossa matriz, como eu vou trabalhar apenas com uma coluna, não há necessidade de eu estar informando em qual coluna eu vou querer retornar, beleza? Então, basicamente, basta eu colocar um parênteses e está terminada a nossa função, ó. Índice juntamente com a função corresp. E aí, o que é que eu devo fazer? Como é uma função matricial, pressiono Ctrl, Shift, Enter. E vai dar esse sinalzinho aqui como se houvesse um erro. Não se preocupe que é assim mesmo, beleza? E aí, o que é que a gente vai estar fazendo, ó? Bom, vamos pegar, por exemplo, vamos criar uma caixa de listagem, ó. Vou pegar aqui da minha célula 1, vou pressionar Ctrl, Shift, seta para baixo e ele já localizou todos os dados, beleza? Então vamos batizar isso aqui de estados, ó. E vou dar um Enter. Ou seja, a partir desse momento, esse intervalo, o Excel vai reconhecer como estados. Observe aí, ó, estados, tudo isso aqui é entendido como estados. E aí o que é que eu vou estar fazendo? Observe, vamos estar inserindo uma caixa de listagem aqui nessa célula aqui que eu utilizei como uma célula auxiliar. Então vou clicar aqui na guia dados, vou vir aqui em validação de dados, cliquei nessa setinha e está aqui na opção validação de dados, ó. Bom, de qualquer valor, vou mudar aqui para a opção lista, ou seja, vai estar sendo escolhido dentro de uma listagem. E aqui em fonte, basta eu pressionar a tecla F3 e ele vai me sugerir aqui com os intervalos que eu tenho nessa planilha. Eu tenho aqui o intervalo estados que foi o último intervalo a ser criado, ó. Então vou selecionar o mesmo, vou dar um OK e vou dar um OK aqui novamente, ó. Então vamos verificar aqui, se eu selecionar, por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui o zoom da nossa planilha, para que a gente possa entender aqui o que vai aparecer, ó. Se eu selecionar o Acre, observe que aparece o número 0. Vamos só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte, para que você entenda, ó. Bom, nesse momento, aparentemente nada acontece de estranho, até aí, perfeito, legal? O que é que eu vou fazer agora, ó? Bom, agora, vamos fazer o que, ó? Lembra dessa função que criamos aqui? Eu vou copiar a mesma, ó. Vou dar o Ctrl C, posso também estar recortando, beleza? Então, eu vou dar o Ctrl C, vou vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes,
Observe que eu tenho aqui dois intervalos nomeados, vou até apagá-los mesmo. Ó. Vou clicar aqui no excluir, vou excluir esse intervalo, como também vou excluir este outro. Ó. Bom, aqui vou clicar em novo e aquele intervalo nomeado, aquela função índice mais correto que havíamos criado, agora eu vou estar a manipulando aqui. Ó. Vamos chamá-la aqui, por exemplo, vou chamá-la de escolher, perfeito? Escolher estado. Vamos verificar se ela vai aceitar. E vou colar aqui aquela nossa fórmula. Colei. Vou arrastar só para que você veja como é que está a fórmula. Legal? Então, basicamente eu estou criando aqui um intervalo nomeado chamado escolher estado. E ele tem aqui, dentro do seu intervalo, esta fórmula. E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou dar um OK. Aparentemente ele aceitou. E eu vou estar fechando o mesmo. Bom, agora o que é que eu faço? Ó? Basta eu selecionar essa imagem, vou aqui na minha barra de fórmulas e vou colocar igual a escolher. E tá aqui o nosso, ó, escolher estado. Ó. Selecionado, vou dar um Enter. Ó. E vamos verificar o que é que vai acontecer. Ó. Perfeito? E observe que se você observar, se observarmos, já retornou aqui a imagem correspondente a Minas Gerais. Ó. Vamos fazer aqui, selecionar um outro estado. Ó. Acre vai retornar a imagem correspondente ao Acre. Ó. Bahia, Ceará. Observe, ó, Minas Gerais. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro. E por aí vai. Observe, ó, Rio Grande do Sul. E São Paulo. Ah, um detalhe bem interessante, ó. Se você observar, ele aparece isso daqui, ó, dentro da nossa imagem. Por quê, ó? Porque possivelmente o nome que está na célula ao lado está trazendo para dentro do mesmo. Observe, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho a largura dessa coluna aqui, ó. Beleza? Então tem alguns segredinhos para que ela traga perfeitamente. Observe aqui que ainda aparece uma barrazinha, porque provavelmente a fonte ainda está trazendo para dentro desse outra coluna. Ó. Então, deixa eu reposicionar. Agora sim, observe que não aparece a descrição do estado ao lado da imagem, não traz mais para dentro aqui da nossa imagem. Observe, ó, o Acre, novamente, Bahia, o estado de Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Achou um pouco complicado? Bom, essa é a função índice mais corresp para retornar uma imagem, perfeito? E utilizando a função escolher, como é que eu faria? Ó? Vamos colocar aqui do lado e vou renomear essa planilha aqui de escolher, só para que você se adente ao que vamos estar fazendo. Ó. Bom, com a função escolher, observe como é que a gente vai estar trabalhando. Ó. Então, com a função escolher, vamos trabalhar de uma outra forma, ó. Perfeito? Lembra que a gente inseriu aqui as imagens e eu mudei a altura das linhas para quê? Para que as imagens caibam dentro da altura da linha. Por quê? Porque se eu trabalhasse, por exemplo, uma imagem entrando dentro do espaço da outra, observe, ó, se eu colocar essa imagem dentro do espaço dessa outra, quando eu selecionar aqui, por exemplo, o Acre, ó, vamos verificar o que acontece. Ó. Se eu selecionar aqui o Acre, observe como é que aparece a nossa imagem. Ó. Se eu vim aqui selecionar Bahia, observe como é que fica distorcido, beleza? Então, por isso que eu trabalhei desta forma, colocando as imagens dentro de cada linha, sem que a imagem ultrapasse esse espaço, beleza? E para a função escolher, eu confesso para você que ela é bem interessante, ó. Vamos verificar qual é a mais prática, ó. Então, vamos pegar essas mesmas imagens, ó. Vou selecionar as mesmas, observe, ó. Vou pegar as nossas mesmas imagens. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom para que eu possa enxergar todas as imagens de uma vez só, beleza? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essas 7 imagens eu vou estar colando, por exemplo, aqui na minha coluna A. Observe, ó. Observe que dessa vez eu não vou estar mudando tanto a altura como a largura da coluna. Simplesmente eu colei as imagens. E o que eu vou estar fazendo para que funcione da mesma forma o raciocínio? Ó. Observe, ó. Selecionei aqui a minha imagem 1, só que eu vou pegar o que está ao redor dela. Ó. Por exemplo, ó, vou pegar esta área aqui. Ó. Observe, ó, de A1 até a D11. Ó. Perfeito? Peguei toda essa área. Ó. E aí vou batizar esse intervalo como se fosse um intervalo nomeado. Ó. Então, vou chamar ele aqui de Acre. Eu vou dar um Enter. Ó. Então, para todos os fins, se eu selecionar aqui quem é Acre, ó, o Excel vai me mostrar quem é Acre. Ó. E a mesma coisa eu vou fazer para este outro. Ó. Posso pegar a partir daqui. Observe, ó.
Esse aqui eu vou estar chamando, por exemplo, de Bahia, já que a imagem é relacionada ao estado da Bahia. Já este outro, que é o estado do Ceará, também a mesma situação. Ó. Então, vou pegar, vejamos aqui, o estado da Bahia, pega até essa área, então vou pegar a parte desta outra e vou pegar aqui sendo o estado do Ceará. Ó. Entendeu a lógica? Observe como é bem, talvez possa parecer mais prático, beleza? Observe, ó. Ceará, aqui se eu não estiver enganado, é Minas Gerais. Então vou batizar aqui Minas. Um detalhe interessante, nesse caso aqui eu não vou poder deixar esse espaçamento, já que é um intervalo nomeado. Então vou ter que estar tudo junto, ó, Minas Gerais. E vou dar um Enter, legal? Então é essa mesma lógica que eu vou fazer para os demais estados. Ou seja, eu vou selecionar o intervalo, que a imagem possa se comportar dentro desse intervalo e renomear o intervalo para que eu possa estar manipulando isso daí utilizando a função escolher. Então, esse próximo aqui eu vou renomear, por exemplo, de Rio de Janeiro. Novamente vou digitar tudo junto. Rio de Janeiro, dei um Enter. O próximo aqui eu vou estar renomeando Rio Grande do Sul. Vou pegar toda essa área. Rio Grande do Sul. E dou Enter. Legal? Então tá aqui todos os estados que estão sendo renomeados. Ó. E por último, vou deixar aqui o estado do São Paulo. Ó. Selecionei aqui o intervalo e vou digitar aqui São Paulo. É interessante que, para que você trabalhe dessa forma, já deixe eles reposicionados na posição de ordem crescente, beleza? Para aqui, ó, observe como é que vai funcionar aqui a mesma situação. Ó. Vamos criar aqui também uma seleção. Ó. Vou clicar aqui no meu inserir, vou inserir uma imagem, observe, ó. Vou pegar aqui esse logo sem imagem, vou trazer aqui para dentro da minha planilha, posso colocar aonde eu queira. E o que eu vou estar fazendo? Ó? A mesma situação. Lembra que a gente criou aquele intervalo nomeado? Se eu vim aqui, tá aqui, estados, beleza? Então eu posso estar manipulando também dentro dessa outra planilha. Ó. Então vou aqui na minha guia dados, validação de dados, e vou estar mudando aqui de qualquer valor para lista. E aqui em fonte, vou pressionar a tecla F3 e vou selecionar aqui o nosso status. Observe aquele nosso intervalo nomeado. Ó. Vou dar um OK e dou um OK novamente. Está aqui os estados. Ó. Bom, o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Agora, simplesmente eu vou estar vindo aqui na nossa imagem e vou estar utilizando uma função aqui para a mesma. Primeiramente, vamos criar a função escolher. O que a função escolher vai fazer? Ela vai me pedir um índice e vai me pedir o intervalo onde ela vai estar retornando, legal? Bom, nesse caso aqui, ao invés de eu fazer desta forma, utilizando aqui essa caixa de listagem como eu havia feito, vamos fazer de uma outra forma mais interessante. Ó. Vou clicar aqui no meu inserir e vou utilizar uma caixa de combinação. Ó. Então, vou pegar essa caixa de combinação, vou selecionar aqui essa caixa de combinação, observe. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou clicar sobre a mesma. Vou clicar aqui em formatar controle. E aí observe ó, o meu intervalo de entrada, o meu vínculo da célula. Então o intervalo de entrada será o que? Será aquele nome dos estados. Então como eu não coloquei aqui dentro dessa aba, vamos puxar aqui, por exemplo, desta aba aqui. Ó. Vou pegar esses intervalos nomeados de A1 a 7. São os nomes que vão aparecer lá para que o meu usuário possa estar escolhendo, beleza? E aqui no vínculo da célula eu posso clicar em qualquer célula que eu queira. Ó. Então, vou clicar, por exemplo, nessa célula aqui do lado. Vou fechar minha caixinha e vou em linhas suspensas, vou alterar para 7, já que eu tenho 7 estados, beleza? E vou dar um OK, ó. Então, o que vai acontecer aqui para que você entenda? Ó, se eu selecionar o Acre, aparece o número 1, Bahia o número 2, Ceará o número 3, como eu havia dito. Interessante que você já deixe posicionados já na ordem correta, beleza? E o que eu devo agora fazer? Bom, vamos criar aqui a função escolher. Observe, ó, a função escolher, ela vai me pedir o número do índice e os valores. Ó. Então, o número do índice será esse carinha aqui. Ó. Então, vou travar o mesmo só por segurança, vou pressionar o F4, ponto e vírgula. E aí, vamos lá. Ó. Observe, ó, quem são os valores? Os valores serão os seguintes, serão aqueles nossos intervalos nomeados. Então, o primeiro estado será o Acre. É super interessante que você coloque na posição correta. Observe que ele já reconheceu
e já me traz aqui a seleção do mesmo. Ó. Observe aqui, Acre. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o meu próximo parâmetro. O segundo estado aqui, se não me falha a memória, é Bahia. Ó. Ponto e vírgula. O terceiro será o Ceará, aqui segundo a ordem que eu coloquei. Ponto e vírgula. O próximo, se não me falha a memória, será Minas Gerais. O próximo, Rio de Janeiro. Observe que eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. O outro, o Rio Grande do Sul. E por último, ponto e vírgula, São Paulo. E aí, vou fechar o meu parênteses. E vou dar um Enter. Muito parecido com aquela função índice mais correto. Aparentemente, está dando um erro. Mas é assim mesmo, beleza? O que é que eu vou fazer? Ó? Vou copiar esta fórmula. Vou dar o Ctrl C. E vou vir aqui na guia Fórmulas. Gerenciador de nomes. E vou clicar em Novo. Bom, aqui na nossa caixa de nome, eu vou dar apenas um nome sugestivo à mesma. E vou colocar aqui, por exemplo, Estados. Estados para escolher. E aqui, onde referência, vou colar a nossa fórmula que acabamos de criar. E vou dar um OK. Ó. Legal? Então tá aqui, estados para escolher a fórmula que acabamos, o intervalo nomeado que acabamos de manipular, aquela função escolher. E o que eu devo fazer agora? Simplesmente nesta imagem, vou aumentar aqui um pouco a área da mesma, com ela selecionada na minha caixa de nomes, vou colocar igual a estados para escolher. Ó. E vou dar um Enter. Ó. Observem que já traz o nosso estado. Se você observar, ele traz essas linhas de grades. O que eu devo fazer? Ó? Basta eu vir aqui, exibir, remover linhas de grades. Ó. E vamos selecionar aqui uma outra imagem para que a gente possa verificar se de forma dinâmica essas linhas de grades não vão estar mais aparecendo. Basicamente é como se ela tirasse um print. Observe que já sumiu. Ó. Então vou aqui, ó, Acre, agora vai trazer o estado do Acre. Ó. Se eu vim aqui em Bahia, o estado da Bahia, o estado de Ceará, Minas Gerais, observe, ó, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então eu gostaria muito de saber como é que você faz o seu PROC com imagens. Se você utiliza a função escolher, se você utiliza a função índice mais corresp, se você utiliza uma função desloc, comenta aí para mim, vou estar lendo e vou estar querendo saber como é que você faz para fazer aquele PROC com imagens. Espero que você tenha gostado, deixa aquele seu gostei. Caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Se já for inscrito, recomende o nosso canal para os seus amigos, compartilhando o nosso vídeo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado e aos domingos às 17 horas. Já é inscrito? Então compartilhe o nosso vídeo e recomenda o nosso canal para os seus amigos para que também possam aprender Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!